mais um Doutorcast. Bom demais ter você aqui com a gente, você que tá acompanhando os nossos episódios. Tem gente que tá com a gente, sim, ó, desde o início, desde o primeiro episódio. A gente quer muito agradecer a sua audiência, a sua participação também, às vezes colocando sugestão de temas, de médicos, especialidades que vocês gostariam de ver aqui. Podcast é pra vocês mesmo. Inclusive, curte aí, segue o nosso canal no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, importante para você ver o episódio completinho também, os nossos cortes, @doutorcast, você pode acompanhar tudo, não perde. E mais, ainda vou te pedir mais, hein? Encaminha para quem gostaria de assistir, porque tem temas muito relevantes, bate-papo super gostoso. E hoje com uma companheira aqui maravilhosa, a doutora Karine Toledo, neurologista, vai bater um papo muito legal. Obrigada, doutora, pela sua disponibilidade, Imagina, tá? Obrigada a você. Obrigada. Ela falou, Aline, ai, ficou nervosa. Eu falei, gente, precisa nada. O povo que chega aqui, eu falo, olha, o povo que chega falando que fica nervoso, fala muito fala depois. ainda mais, porque aí relaxa. Eu falo, é bate-papo, é conversa, né? Relaxada, eu sou falante agora. Viu? Na câmera. Ah, não, é só não olhar pra câmera, né? Podcast hoje em dia tem câmera também, né? Eu peguei um tempo do podcast com só do áudio mesmo. Mas hoje em dia a gente otimiza em todas as plataformas, mas vai ser, de boa, tranquilo, eu prometo, tá? Ó, claro que eu preciso enfatizar a nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, nossos agradecimentos desde o início com a gente, trazendo pessoas aqui, médicos da Unimed para contribuir tanto, agregar tanto com o nosso podcast. Então, muito obrigada, nossa patrocinadora oficialíssima. E a realização Ponto de Saúde e Amplia Med, apoio Falo Mesmo Comunicação. Então bora lá, sem delongas, como diz o outro, né? Sem delongas, porque vamos delongar agora no nosso papo, doutora. Então vamos lá. Karine Toledo, neurologista, eu tenho sempre um histórico aqui, né, da formação, ver se tá tudo certinho. Vamos lá, formação acadêmica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é isso mesmo? Isso. Correu pra Minas, doutora? Sim. Mas a doutora é daqui? Sou daqui, nasci aqui. Aí eu já estava casada já. E aí resolvi fazer medicina. É mesmo? Isso. Mas já tinha uma outra profissão? Eu era programadora de computador. Olha aí pro nosso programador aqui, ó. Cuidado, hein, Fernanda? Não, já esqueci tudo. Já esqueceu tudo? Tudo, Não vou falar muito. Não esquece. Não, isso aí você compromete sua idade. Alguns aninhos atrás. Mas é igual andar de bicicleta, não esquece, não. É porque muda muito, né? Muito. A tecnologia tem mudado numa velocidade, né? E como é que veio isso de fazer medicina? Então, a minha família é assim, uma família simples. Eu sou a primeira que tem curso superior, assim, da família, né? E aí, meu pai falou, olha, você vai ter que fazer curso técnico, ainda tem seus irmãos, somos 3, eu sou a mais velha. Uhum. Então, não vai dar para fazer faculdade. Então, eu fiz a escola técnica. Uhum. E aí, na época, era até um regime, assim, meio militar, mas a gente adorava. A gente tem uma paixão pela escola técnica, assim. Mesmo tem uma nostalgia. Com a linha da minha dura. turma era, assim, um pessoal muito diferenciado, muito unido, sabe? A gente tem, assim, contato até hoje. E aí, o meu pai falou, olha, vai fazer curso técnico. Eu fui pra escola técnica, comecei a trabalhar. E aí, casei muito jovem. E aí, fui vendo meus amigos se formando, e aí me bateu uma coisa assim, eu falei, nossa, eu estudei tanto, na escola técnica a gente tinha uma rotina de estudar demais, assim, estudava o dia inteiro, sempre gostei muito de estudar. Falei, poxa, eu não estou estudando, meus amigos se formando, poxa, eu queria fazer medicina. E isso você já trabalhava como... Trabalhava como técnica de programação. Que é da formação da escola... Da escola técnica, Já tinha acabado a ITPC, né? E casou muito jovem, que você muito falou. Jovem, com qual idade? 19 anos. 19 anos? Casei com 19 anos. E aí eu tava assim, já com 4 anos, né, de formada, trabalhando. Eu falei com meu marido, falei, poxa, eu queria fazer medicina, tá todo mundo se formando, eu estudei tanto e parei. Mas você já queria medicina? Eu já queria, assim, só que era meio um sonho sufocado, né, assim, pela condição financeira da época, né? Não externava isso? Não externava isso.
E aí ele falou assim, eu te apoio se você quiser ir. Eu, assim, me apoiava, apoio moral, porque financeiro não tinha. Financeiro não tinha. E aí eu peguei, pedi demissão do meu trabalho, com a rescisão paguei o cursinho, na época era o Acai, não sei se não deve ser da idade de vocês Não, são mas jovens. eu lembro, não, que isso, você tá subestimando. E aí eu tinha que fazer uma faculdade federal, entendeu? E aí eu passei na Federal de Juiz de Fora. Foi Pediu onde eu demissão. passei. Pedi. E o maridão aí segurando a Segurou a onda. onda. Não tinha filhos. Não tinha filho. Aham. Não tinha filho. E hoje tem filhos? Tem uma menina de 9 anos. De né? 9 anos, gente, tá verdade. Ela falou que antes nos bastidores comigo, a gente tava trocando figurinha de filho. E aí foi rumo a esse sonho, então passou na Federal de Juiz de Fora. Isso. E mesmo caso. Aí ele ficou aqui. Ficou aqui. E você- 9 anos, 10, né, praticamente, se vê no final de semana. É Porque mesmo. depois da faculdade, a pessoa, a Karine formou, vai voltar. Eu, gente, tem que fazer residência, tipo, não dá ainda. Porque a pra formatura é voltar. aquela coisa assim, né? Ah, formou. Nossa, acabou esse sacrifício de ficar viajando. Eu falei, como é que eu explico pro pessoal que Quem ainda dera, não acabou, né? né? É um processo bem longo, né? A faculdade realmente. Então foram 9 anos de Pelo estudo. menos hoje em dia, né? Tem residências que são mais longas, né? Uhum. E nesse bate e volta. Nesse bate e volta. E nesse meio do caminho engravidou, não? Não. Foi só depois Depois, mesmo, né? eu engravidei, acabei a residência em 2012, engravidei em 2013. Gente, foi tudo, olha, planejado. Mas não foi planejado. Não. Né? Na verdade, assim, eu parei de tomar medicação. Se vier, veio, porque eu já, né, já tava com o reloginho da fertilidade. Porque a gente pergunta, porque na verdade o trabalho, o estudo, né, da medicina é muito intenso. E a gente coloca muito isso em primeiro lugar, né? E eu já comecei um pouco atrasada, porque as pessoas entram na faculdade com 17, 18, eu entrei com 23, né? Entendi. Eu já tava um pouquinho atrasada, assim, mas... mas deu ainda tudo certo. muito jovem, né? Deu tudo E certo. assim, uma curiosidade, como é que foi pra família, né? Porque você disse que o pai falou assim, ó, não dá. Né? E viver esse sonho com você, porque é a primeira que formou. No início tinha aquela coisa assim de preocupação, né? A minha mãe também ficava preocupada. Muitas pessoas falaram assim: você não vai passar no vestibular. Porque mesmo. tem 5 pessoas, assim, tem pessoas 5 anos tentando, pessoas com condições financeiras que vão fazer curso em São Paulo, no Rio. Você não vai passar, você fez curso técnico, tá 5 anos sem estudar, casada. Não vai passar, entendeu? Só Então, puxando, puxando pra baixo. Foi muito bom passar, assim. E foi de primeira? Fui de primeira. Gente, Foi de nerdíssima. Você tá o quê? De programadora de... Gente, mas que diferença, né? Que mudança. Uma mudança. Diária, realizada na sua área? Eu não estava realizada como técnica de programação. Eu queria lidar com pessoas, assim. Eu achava muito chato ficar no computador o dia inteiro fazendo programa. Eu pensei, não é isso que eu quero. Eu estava infeliz com a profissão e aí... E hoje, realizada? Não, hoje não vejo outra profissão, assim. É sacrificante, né? Muitas vezes é difícil, mas também quando é gratificante, é a melhor coisa, assim, você fazer a diferença na vida de alguém, né? Eu falo, ninguém que não seja médico não sabe o que é isso, né? Só a gente entende. E a neurologia, assim, né? Essa especialidade. Porque aí a gente tem aqui, de 2002 a 2008, seria isso? A residência médica, na verdade, em neurologia de 2009 a 2012. Isso. No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, isso. no Rio. No Rio, isso. Como que foi essa escolha? Eu acho, assim, que as faculdades, quando elas são fortes em determinada área, elas acabam motivando, né? Por exemplo, da minha turma de graduação saíram vários neurologistas. Entendeu? Então, assim, a Faculdade de Juiz de Fora tinha um departamento de neurologia muito bom. E a gente, assim, a gente se identifica, né? Eu me identifiquei com a neurologia e já comecei a acompanhar no 6º período. E aí a gente criou a Liga Acadêmica e já
assim, passava visita com os staffs, né? E é isso que eu quero fazer. Mas não entrou na faculdade pensando em neurologia. Não, eu entrei falando que ia fazer dermato. Gente, a vida dessa doutora é assim, ó. Mas a gente, assim, eu gosto muita muito coisa que de, você vê, de né? estudar, de clínica, enfim, de tudo. E aí a gente ia conhecendo, né, ia se interessando. Então, durante aí eu já pensei em fazer cardio, hemato e Não, eu imagino. na neuro fiquei. A neuro ganhou o seu coração mesmo. Porque, assim, eu gostava de todas as disciplinas. Então, eu falava, que legal, acho que eu vou fazer cardio. Ai, nossa, hemato é legal, acho que eu vou fazer hemato. É porque é um E eu mundo acho que os departamentos, assim, mais fortes acabam que vão puxando. te puxando, sendo mais atrativos, né? E é um mundo de possibilidades, É um né? mundo de possibilidades, né? Então, quando você vai vendo, eu imagino, eu sou decidida hoje, né? Mas a gente já fui um pouco indecisa. Então, quando você olha assim, ai meu Deus, para onde eu vou? Exatamente. E é uma escolha tão importante, né? Uma decisão sim. tão importante. Sim. E realizadíssima, então, na neuro. Sim. Aí tem o título de especialista em neurologia pela AMB, é isso que fala? Isso, assim, hoje, por lei, o especialista é quem faz residência médica, né? Uhum. Ou faz a pós-graduação e tem a prova de título, né? Tá. E aí eu fiz a residência e depois quis fazer a prova de título, tava tudo fresquinho na cabeça. Já vou aproveitar. engatou. Já engatei. E título especialista em neurofisiologia clínica. Isso. A neurofisiologia clínica é uma, assim, subespecialidade, né? Tanto da neurologia, na verdade, tem, assim, de pré-requisito de especialidade, que podem fazer a neurofisiologia, são os neurocirurgiões, os neurologistas pediátricos e os fisiatras. Fisiatras? Que é Fisiatras aqui não tem muito, né? Que é Fisiatra é um fisiatra? médico especialista em reabilitação. Gente, fisiatra. Olha que eu escuto muita coisa nesse doutor, mas essa especialidade. Em São Paulo, no Rio, tem hospitais voltados só para reabilitação, né? E tem um especialista em reabilitação que é o fisiatra. Gente, que interessante. Eu tô falando pra você que o Dr. Cast eu vou Aqui vivendo eu não e aprendendo. conheço nenhum fisiatra, né? Alô, fisiatras, hein? Não Olha. Fica o convite pra, né? Porque deve ser super legal também, né? Sim. Tem, assim, a Rede Sara tem muitos fisiatras. Né? Eu fui muito a Goiânia quando eu fiz a especialização em monitorização intraoperatória, porque lá tinha muitas cirurgias de escoliose, sabe? E tem muitos fisiatras para reabilitação, para tudo, entendeu? Para determinar qual é o tratamento, qual é a melhor órtese, aplicação de toxina botulínica. Muito específico. É um mundo, Que legal, é muito legal, gente. Então aguardamos aqui no Dr. Cast algum fisiatra da região. E aí no terceiro ano de residência, porque assim, na neurofisiologia hoje já tem mais residências de neurofisiologia. Na época tinham bem menos. A gente escolhia uma área de atuação. Ou eletroencefalograma, ou polissonografia, ou eletroneuromiografia. E aí eu escolhi a eletroneuromiografia e comecei a me dedicar. Que são exames São exames relacionados ao sistema nervoso, né? E o eletroencefalograma é muito utilizado na parte de epilepsia, né? É importantíssimo para UTIs, pacientes às vezes com crise convulsiva, rebaixamento do nível de consciência. E a eletroneuromiografia é um exame para ver o sistema nervoso periférico. Entendeu? Então, é um nome estranho, que às vezes até o paciente chega e fala assim, doutor, por que eu estou fazendo esse exame? Nunca ouvi falar, que exame é esse? Né? E aí eu explico, olha, esse é um exame que vai ver o sistema nervoso periférico. A gente tem o cérebro que se conecta com a medula e da medula saem as raízes nervosas que vão formar os nervos que vão para todo o corpo. À medida que esse nervo sai da medula, ele é um nervo periférico. Então a gente vê o corpo do neurônio ainda na ponta da medula, com o prolongamento e a formação dos nervos até chegarem nos músculos. E aí esse exame vai ver a condução até chegar no
nos músculos. No cérebro, a eletroneuromiografia não vê. Ah, Entendeu? daqui É para a parte. no prolongamento das raízes da medula até os órgãos, que no caso os órgãos a gente não faz, né? Mas até os músculos, a pele, entendeu? Então a gente vê nervos também cranianos e os nervos que vão para os membros, para os braços e para as pernas. Então, na verdade, você disse aí 3 exames importantes que as pessoas podem fazer especialização, né? Hoje a gente ainda tem a monitorização intraoperatória, que eu faço também, que é mais nova, que é mais recente, Monitorização. neurofisiológica intraoperatória. E como é que é isso? A monitorização, ela também é um exame que monitora as vias, e aí já não é porque que eu te falei assim, eletroneuromiografia vê o sistema nervoso periférico, né? Aí ela vê os nervos cranianos, depois que saem do cérebro, né? São os nervos cranianos. E vem os nervos que vão para os membros, para os músculos e para a pele. Tá. Entendeu? Dos membros superiores e membros inferiores. Mas o sistema nervoso periférico é todo aquele conjunto de nervos e funções depois que saem do sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. Uhum. Tá? O sistema nervoso periférico envolve muita coisa, envolve nervos para os órgãos, para o coração, para o intestino, para os rins. Só que a eletroneuromiografia vê os nervos que vão para a face, para os membros superiores e membros inferiores. Que é praticamente todo. Sim, mas assim, é o sistema nervoso periférico. Por exemplo, a pessoa teve um AVC, está com uma paralisia, não é para fazer uma eletroneuromiografia, porque a causa de paralisia dela é um AVC, é uma lesão central, é uma lesão do sistema nervoso central, entendeu? Agora, um paciente que teve, por exemplo, uma hérnia de disco, teve uma compressão lá na raiz saindo da medula, vai ter uma dormência, uma dor na perna, a eletroneuromiografia vai ajudar a localizar, a ver o prognóstico. Entendeu? E quais exemplos assim mais que você poderia dar de sintomas, de doenças talvez, que a eletroneuromiografia pode... ajuda no diagnóstico, né? A gente vê desde a da ponta anterior da medula, que assim, vê as doenças que afetam o neurônio motor inferior, que são, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. Essa semana foi até um dia de luta, né, contra a esclerose lateral amiotrófica. E as outras doenças do neurônio motor desse espectro. Por exemplo, a poliomielite, que é a paralisia infantil, que é uma doença viral que já está erradicada pela vacinação, né, há mais de 20 anos, mas ela é causada por lesão dessa ponta anterior da medula pelo vírus da polio. Apesar de estar erradicada, tem algumas doenças virais que também podem causar sintomas semelhantes, por exemplo, o vírus Zika, entendeu? Então, a gente localiza que tem lesão ali na ponta anterior da medula, entendeu? Saindo ali da ponta anterior da medula, a gente tem as raízes, que são muito lesadas, mais comum por compressão, devido às doenças degenerativas, artrose, hérnia de disco, né? Paciente com dor, com fraqueza, com cãibra, dormência. E aí a gente localiza qual é a raiz lesada, se esse nervo está se recuperando ou não, se ele está com uma lesão progressiva e grave, para ajudar o cirurgião a determinar qual é o tratamento, se vai dar para fazer um tratamento conservador, com fisioterapia, ou se é um caso cirúrgico. Entendi. Então, o exame auxilia nessa tomada de decisão, porque ele define também o prognóstico. É um exame, então, muito importante. É um exame importante. A gente fala na neurologia que ele é uma extensão do exame neurológico. Entendeu? Não é um exame neurológico. É um exame neurológico. Tá. Mas o que eu quis dizer com extensão do exame neurológico? A gente, na medicina, fala que a anamnese, né, a conversa, a entrevista com o paciente, o saber, o ter paciência de escutar, mais o exame físico que você faz ali no consultório, corpo a corpo, isso dá a maioria dos diagnósticos, entendeu? Sem tanto exame complementar. Às vezes você faz muito exame complementar porque você não conversa, não examina. Então, assim,
Se você faz uma boa anamnese e um bom exame neurológico, você já localiza a lesão e você já faz suas hipóteses diagnósticas. Uhum. Isso é muito importante. E a eletroneuromiografia é considerada uma extensão desse exame, que é importantíssimo, que é o exame corpo a corpo. Então, é um exame muito importante, a demanda é grande, né? Aí, saindo ali, por exemplo, das raízes, a gente tem a formação dos nervos, e tem várias doenças que afetam os nervos, né? O mais comum, que a gente pode ver no nosso dia a dia, é a polineuropatia diabética. O paciente vai perdendo a sensibilidade, né, dos membros. Quem tem diabetes? Quem tem diabetes. É isso? E aí É uma complicação da do diabetes. diabetes. Assim entendi. como tem a retinopatia, né? A polineuropatia também é uma complicação. E a eletroneuromiografia faz esse diagnóstico. Entendi. Inúmeras outras doenças. Tem a síndrome do túnel do carpo, já ouviu falar? Já ouvi falar. Não sei, não lembro o que se trata, mas... Então, a síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia, assim, a gente fala mononeuropatia, que é a neuropatia de um nervo. É a mais comum, né? Que se dá pela compressão do nervo mediano no canal do carpo e a pessoa sente dores, dormências, a gente chama de dor neuropática, e é manifestada, assim, por sensações de picadas, agulhadas, queimação ou frio. Então, é uma dor diferente, que a gente chama de dor neuropática, mas que o paciente queixa como cãibra, formigamento, dormência, agulhada, sensação de queimação. Acorda muito o paciente à noite. Por causa de dor. Por conta da dor. É na mão? É na mão. E aí, assim, deve conflitar um pouquinho com... Fico imaginando, né? A gente que sente, às vezes, uma dor muscular. Como que é isso? Ai, nossa, eu tô sentindo uma dor, não sei se eu digitei muito, tá dolorido, ou meu braço, acho que tá dormente porque eu deitei. O primeiro passo é o exame clínico, né? A consulta clínica. E aí o médico vai avaliar, vai fazer o exame físico, vai ver se tem alteração de sensibilidade, vai ver se tem alteração de reflexo, vai avaliar esse tipo de dor, se é uma dor neuropática. Se porque, assim, os nervos têm locais da pele, certo? Que eles vão inervar, que chamam dermátomos. Então, ele vai lá, olha, esse paciente tá com uma dormência ou uma falta de sensibilidade, assim, na região de inervação desse nervo. Então, vai falar, não, então a eletroneuromiografia vai me ajudar. Entendeu? E, às vezes, quando tem dúvida, ela também vai ajudar. Será que isso é uma lesão neurológica ou será que isso é muscular? E aí, aí o exame vai dar normal e aí já auxilia no fechamento do diagnóstico. E é um tratamento, às vezes, multidisciplinar, né? Encaminha aí para outro profissional e vice-versa, aquele profissional que identifica, não é uma dor muscular. Uma dor realmente que não tá passando aí com, sei lá, com fisioterapia ou com uma série de questões. Sim. Que precisa de uma intervenção. Isso, e às vezes eles tentam fisioterapia e o paciente não melhora. Então aí verifica, né? Como é esse acometimento desse nervo? Né? Qual o grau de acometimento? E são exames muito específicos. São, bem específicos. Que a doutora é pioneira aqui na região. Na eletroneuromiografia já tinham pessoas fazendo. Eu não fui pioneira, não. Mas na monitorização neurofisiológica intraoperatória, na região eu fui pioneira. Então vamos entender um pouquinho, porque aí você fez o especialista em neurofisiologia clínica, né? Que a gente falou em 2015. Isso. Que é uma subespecialidade. Isso. Hoje é chamada de área de atuação pelo MEC, né? É considerado assim, você tem a residência e você tem a área de atuação. Por exemplo, a neurocirurgia tem a área de atuação endovascular, por exemplo. Né? Então, a neurologia tem a área de atuação, por exemplo, em cefaleia, entendeu? Em doenças desmielinizantes, em distúrbios do movimento, e tem a neurofisiologia clínica, que englobam 5 exames, que são, né, a eletroneuromiografia, potencial evocado, monitorização neurofisiológica intraoperatória, tem o eletroencefalograma e a polissonografia. Então, na verdade, é uma especialização que envolve exames. Exames.
exames. Olha, que legal. Isso. É, E aí, dentro dessa especialidade, você foca nos exames, né? E aí eu foquei na parte de eletroneuromiografia, potenciais evocados e monitorização intraoperatória. Potenciar. A gente falou um pouquinho da depois a gente volta como é, no eletroneuromiografia. Gente, é só trava-língua esse DoutorCast. É só. Mas esse também é potenciais evocados. Potenciais evocados. Me lembrou avocado. É evocado. Como que Sim, é isso? Os potenciais evocados são, assim, é muito interessante. Na verdade, a monitorização intraoperatória, ela é suspeita, né? Muito interessante. Que ela vai puxar a sardinha, né? Mas é legal mesmo, né? Mas é legal mesmo. Olha só, a monitorização intraoperatória, ela tem vários exames dentro desses exames, né? Uhum. Assim, é um exame que tem vários exames em conjunto. O que acontece? É quando o paciente vai operar e por exemplo, um tumor de medula, né? E o cirurgião tem que mexer ali com todo cuidado. Ele me chama para auxiliar a ver se aquela manipulação naquele momento está colocando em muito risco as estruturas do sistema nervoso. Então, na Entendeu? verdade, é um exame em centro cirúrgico. Junto com a cirurgia. Na verdade, ou neuro ou qualquer outro médico. Assim, toda cirurgia que tem nervos, né? Por exemplo, eu trabalho muito com a Roberta Laurindo, porque ela faz cirurgias de implante coclear e timpanomastoidectomia. Ela é otorrino. Isso. E aí tem risco de lesão do nervo facial. Então, ela pede esse exame na cirurgia. O potencial. A monitorização intraoperatória. A monitorização intraoperatória, tá. É porque você perguntou as especialidades, né? Que usam, as cirurgias que usam a monitorização. Então, a especialidade de otorrinolaringologia, cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias ortopédicas, mais ligadas, né, à coluna e neurocirurgia. Então, isso, na verdade, é uma opção do médico? Ou realmente precisa... Então, tem casos que é mandatório. Por exemplo, numa cirurgia de escoliose, né? Que são aquelas deformidades da coluna vertebral. Tem um risco muito grande de, assim, durante ali, colocar os parafusos e corrigir a curva, né, da escoliose. Tem um risco muito grande de lesar a medula. Então, é mandatório, por exemplo, que tenha monitorização. E tem casos que é uma opção do cirurgião. Mas, hoje em dia, é um exame que faz parte do rol da ANS. E é uma ferramenta, né? Um exame a mais, assim, de boa prática, né? De alertar, olha, tá em risco aí o nervo tal. Então, ele para um pouquinho... né? Mas isso é um exame mesmo ou é um exame? Eu tô querendo, tipo assim, visualizar, né? Ou deixa a doutora ali do lado assim, ó, cuidado. Não, deixa eu te explicar como que funciona. Por exemplo, vamos colocar numa cirurgia da coluna vertebral, tá? Com risco de lesão ou da medula, dependendo do nível da coluna, ou ali dos nervos que saem, que a gente chama de caudequina, por exemplo. Esse, recapitulando, é o exame, qual que é o nome? Monitorização neurofisiológica intraoperatória. Tá, que é o exame que tem um nome grandão. É um pouco, né, uns nomes diferentes, né? Então, como que funciona? O cirurgião fala, olha, eu preciso operar esse paciente, um tumor ou uma hérnia que está ali muito próxima da raiz nervosa, então eu quero um auxílio ali para identificar melhor as raízes, para se a raiz estiver muito... com risco de lesão, né? O neurofisiologista alertar, entendeu? Então, eu vou pedir a monitorização intraoperatória. E aí, assim, como que é o processo, né? Na cirurgia, o anestesista induz, né, o paciente. Depois que o paciente está dormindo, eu coloco eletrodos no corpo inteiro do paciente. Você só tem contato com esse paciente na cirurgia, não previamente, não? Previamente, às vezes, quando o cirurgião encaminha no consultório para eu fazer uma eletroneuromiografia antes, entendeu? Tá. E aí, eu coloco eletrodos no paciente. No corpo todo. E aí, ligo num aparelho, tá?
E aí o cirurgião começa a operar. E ali eu começo a fazer exames, entendeu? Esse aparelho que tem esse nomezão aí. E que faz Aparelho esse... de monitorização Aham. intraoperatória. E aí eu faço eletroneuromiografia no centro cirúrgico, eu faço potenciais evocados. Por exemplo, os potenciais evocados motores, eu estimulo aqui no couro cabeludo e capto o impulso no músculo. E aí eu sei se o impulso chegou direitinho, Você teve, entendeu? Se a via neural está conduzindo bem, ou se ele já começou a conduzir menos, ou se parou de conduzir, aí eu alerto, entendeu? Entendi. É assim que funciona. E aí eu capto também o estímulo dos nervos até aqui na parte cerebral. O potencial evocado vê isso, entendeu? A eletroneuromiografia é o sistema nervoso periférico. Você que vê também durante esse Que processo também cirúrgico, vê também durante vê. o processo, Então, na porque verdade, pode ter nervo em risco, pode ter raiz nervosa em risco. Mas o potencial evocado vê toda a via neural, tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. Então, na verdade, você tem acesso aí nessa cirurgia aos 3 exames num processo só. Sim. Numa máquina Sim. só ali, de uma vez. É um conjunto de exames neurofisiológicos, né? Na verdade, a monitorização uniu o potencial evocado com eletroneuromiografia, Entendi. com eletroencefalograma e fez um exame para monitorizar as vias Completo. neurais, os nervos, durante cirurgias que colocam os nervos em risco. Essa é uma Ou as máquina. vias. É uma aparelho. É uma máquina, é um É aparelho. um aparelho que faz. É um aparelho só que faz todos esses exames. Sim, no caso da monitorização, sim. Sim. Só que, por exemplo, um aparelho de monitorização, ele não vai fazer tudo o que eu preciso fazer numa eletroneuromiografia, por exemplo, de consultório. É diferente. Entendi. É um Entendeu? outro tipo de. É mais profundo. A eletroneuromiografia, dependendo do. É diferente, né? É diferente, assim. É As necessidades diferente. são- São coisas diferentes, assim. Uhum. E semelhantes, mas cada uma com a sua indicação e com o seu propósito, né? Eu pergunto bem leigo mesmo, gente. Eu quero saber, assim, tentar visualizar, porque é Mas muito... consegui Porque é muito explicar? específico. É muito específico, é muito específico. É muito específico. Então, tem essa parte que é durante a cirurgia, tem a parte que pode ser feita no consultório, que aí é a eletroneuromiografia. Sim, e aí, por exemplo, depende da indicação, né? Aquilo que eu te falei, se for um tumor cerebral, não vai fazer uma eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia é para ver o sistema nervoso periférico, Entendi. entendeu? E aí faz qual exame? Depende? No tumor cerebral, é a ressonância, né? O exame clínico é a ressonância, né? Esse potencial evocado também. O potencial evocado, ele é solicitado para a gente ver, ele pode ser solicitado, mas a indicação dele é para ver assim, lesões medulares, entendeu? Por exemplo, fiz uma eletroneuromiografia e a eletroneuromiografia não mostrou nada, porque a lesão está na parte posterior da medula, por exemplo, e a eletroneuromiografia não vê. O potencial evocado vai conseguir ver. Por isso que realmente cada um com a sua indicação. Isso. Mas, doutor, é muito específico, né? É muito específico. Por isso que eu falei, nossa, devo ter dado um trabalho pra mim. Eu falei assim, olha, eu nem pesquisei muito a fundo, porque justamente que eu gosto dessa troca aqui pra gente, de forma muito leiga. Mas deu pra entender? Deu pra entender. Claro que depois eu quero pesquisar mais, né? A gente vai lá, vamos lá no Google, gente, pra gente ver, né? Tentar visualizar. Eu sou muito da imagem. Eu acho que é aquele famoso assim, desenha. E hoje em dia o YouTube tem tudo, né? A gente coloca, tem o Dr. Cast aí completíssimo. Tem tudo, mas tem se você tudo, a internet tá aí pra facilitar, às vezes apavorar a gente. Às vezes apavorar, tem pacientes que chegam... Igual assim, uma coisa interessante em relação à internet, é porque a eletroneuromiografia é um exame dolorido. Ah, é mesmo? É um exame dolorido, assim. É importante falar isso, inclusive, pro paciente, porque né? É uma coisa que o paciente, assim, a primeira coisa que ele pergunta, né? Dói. Esse exame dói? Porque ou alguém falou, ou viu na internet, entendeu? E a outra coisa que eles perguntam é para que serve esse exame, que a gente já conversou, né? Então, em relação a falar assim, esse exame dói, é muito variável a sensação, assim. A dor é muito individual, né? O limiar de dor é de muito cada um. individual. Então, tem pessoas que ficam assim, suando, ficam nervosas.
algumas que têm pânico, né, de agulha, desmaiam, mas isso é raro, não é o comum. A maioria acha incômodo, mas faz sem nenhum problema, nenhum sofrimento maior. Teve até um dado interessante, uma paciente que eu fiz um exame dos membros superiores, Esse exame, não. a eletroneuromiografia. E na hora que eu acabei, ela olhou pra mim e falou assim, doutora, mas é só isso? Eu falei, porque eu falei, será que ela achou que eu fiz menos coisa ou que eu não fiz o exame completo? Aí ela falou assim, porque eu vou matar meu marido. É esse exame que ele fez? Eu falei, olha, se ele fez comigo foi... Mas eu nem dormi de medo. Ele falou que era uma coisa horrível. Gente, o homem é o famoso homem, uma gripe, né? Eu não achei nada demais, nem dói. Então, assim, Depende, depende né? de cada pessoa. E do exame você tem uma parte que é a neurocondução. E como é que é? Isso que eu ia te perguntar. É deitada na macazinha e aí põe alguma coisa, de novo Nos membros. A membros? eletroneuromiografia, ela é pedida da face, Ó, dos membros superiores e dos membros inferiores. da face também? Também, com alguns exames complementares. Algumas pessoas pedem para eu estender para a musculatura cervical, né? Algumas pessoas pedem, por exemplo, não é muito comum, mas pode ser feita eletroneuromiografia pélvica. As pessoas que você fala, o próprio paciente? O próprio médico. Ah, tá. Tá? É encaminhado por um É uma neurologista? solicitação de um médico. Olha, tem várias especialidades que solicitam. Por exemplo, o endocrinologista acompanha muito o paciente diabético. Então, ele solicita para ver se o paciente já tem uma complicação do diabetes, que é a polineuropatia diabética. O reumatologista lida muito com as neuropatias compressivas associadas a dores articulares. Então, ele envia para saber se tem um túnel do carpo, se tem uma compressão do nervo fibular, se tem uma neuropatia ulnar no cotovelo. Os ortopedistas também solicitam com esse intuito para ver também se tem compressão devido à hérnia discal. E os neurocirurgiões também encaminham para ver essa parte relacionada à hérnia discal. E os neurologistas encaminham para ver as doenças que são mais específicas, além de todas essas, né, as mais específicas da neurologia. Por exemplo, aquilo que eu falei da esclerose lateral amiotrófica, né, e outras doenças do neurônio motor. Também tem as miopatias, que são doenças musculares, que é vista tanto pelo reumato quanto pelo neurologista, né? Tem as doenças da junção, ali onde o nervo chega no músculo, tem as doenças específicas dessa área, que são as doenças da junção, né? A mais comum, a miastenia graves, que é uma doença autoimune. Então, é muito amplo, é muito amplo. E você tem acesso a muitas especialidades, Muitas especialidades. Então. Isso é muito legal também, né? E assim, é importante o médico que está fazendo o exame ter uma boa formação clínica também, porque você tem que pensar no que você vai procurar ali, qual a raiz. Tem, claro, você vê todas as raízes, mas tem coisas que você pode explorar mais, dependendo da indicação clínica. E aí, por exemplo, nas doenças da junção, você faz um teste específico na eletroneuromiografia, que é o teste de estimulação repetitiva, né? Que não é feito assim de rotina, porque é um exame doloroso, entendeu? Então, esse exame tem que ser feito com indicação. Então, assim, é importante a comunicação, é uma coisa que eu sempre prezo, né? Do neurofisiologista com o colega médico que está solicitando o exame, ou ortopedista, ou neurologista, ou reumato, ou endócrino. E quando fala de dor, né? Ai, a gente pesquisa. Tem gente, eu vou matar o meu marido, porque ele falou esse limiar de dor. Mas é porque põe os eletrodos, são choques? São choques. Por exemplo, eu vou estudar o nervo mediano. Então, eu coloco eletrodos nos músculos inervados pelo mediano e estimulo o mediano. Então, eu aplico choque. E geralmente no músculo que já está dolorido ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer, né? Sim. E aí eu aplico choques, né? Esse choque vai despolarizar, né? Que a gente fala, vai desencadear um impulso no nervo e eu vou captar no músculo. E aí eu vou estudar toda a condução do nervo, a velocidade que conduziu, se estão sincronizadas as fibras, qual o tempo que o impulso demorou. E aí tem uma padronização e a gente vai ver se está dentro do normal, de acordo com a idade, ou se tem alguma alteração, se tem uma lesão nesse nervo. Um choque, doutora, é um choque considerável? Então, depende de cada um, mas depende assim, de aos cada um. Tem pouquinhos. choques bem
pouquinhos, né? Tem nervos que precisam de choques Sutis. para serem estimulados, e tem algumas regiões que o nervo é mais profundo, mais difícil de acessar, então pode ser um choque mais forte. Mas é tudo muito suportável, assim. O que mais de 95% das pessoas dizem é incômodo, mas não é para sofrer, para fazer, né? Não, porque tem que fazer, né, gente? Eu sempre falo, tem que fazer, É né? tolerável, entendeu? A maioria faz tranquilo, né? Algumas, aí tem, depois dessa parte de neurocondução dos choques, tem a miografia, que é o exame com agulha. A gente vê os potenciais de ação dos músculos. E através desses potenciais, a gente consegue determinar se o músculo está doente ou se a unidade nervosa ali, né, a unidade motor, o nervo, está com alguma lesão, entendeu? E está repercutindo na falta de impulso para esse músculo. A gente pega sinais de desnervação. Então, É o um exame tem essas duas partes. Ele é complementar e a miografia. Sempre juntos. Sempre juntos. Fazem parte da eletroneuromiografia. A parte, a gente fala com o paciente, né? A parte do choque e a parte da espetadinha. E que faz parte, né? Que faz parte do exame. Então, às vezes eles chegam tenso. Ah, doutora, eu vi na internet, ou o plano de tal me falou que dói muito, nem dormi. E às vezes fala, nossa, não é nada daquilo que eu pensei, super tranquilo. E tem pessoas que já são mais sensíveis e que sofrem mais, né? É o limiar de dor, de né? dor de cada uma, é. Na internet, gente, é só para ver o Dr. Cast mesmo, tá? Aliás, você já está seguindo, acompanhando a gente. Lembrando, vou relembrar aqui para você acompanhar o nosso Dr. Cast no YouTube, nas redes sociais, DrCast, facinho, digita aí que você vai encontrar todos os nossos episódios, os nossos cortes. Acompanhe, curta, compartilhe, encaminha para aquele amigo que, olha só, precisa às vezes saber que esse exame é super suportável, né? Que não é esse bicho de 7 cabeças. Tantos assuntos que você pode ver aqui no DrCast. Acompanhe tudo e se inscreva, por favor. Faça-me o favor. Não vai curtir, comentar, fazer um monte de coisa e vai deixar de se inscrever, não. Me ajuda aí, né, gente? Se inscreve no nosso canal. Lembrando mais uma vez, nossa patrocinadora oficial, Unimed, e a realização do nosso DrCast, Amplia Med e Ponto de Saúde, com o apoio Falo Mesmo Comunicação. Hoje a gente está batendo um papo com a doutora Karine Toledo, neurologista com especialização em uns 3 exames, uns exames aí, gente, com os nomes difíceis, mas muito legal. Estamos aprendendo muito, coisa que eu nunca imaginei que existia, porque a gente sabe que é um mundo de possibilidades, mas realmente é um destrinchar. Eu vejo que os pacientes falam, doutora, nunca ouvi falar desse exame, por que eu tô aqui fazendo esse exame? O que eu vim fazer? Não, e o engraçado é assim, porque a gente às vezes viu, um neurologista que faz um exame, mas é uma especialidade, né? É não é uma especialidade, como é que você falou? É uma área de atuação. Isso. Então é muito específico mesmo. Muito específico. E é muito legal, porque você foca nisso para compreender todo esse universo desses exames. Que é amplo, né? Muito amplo, eu tô impressionada aqui. Mas uma coisa que você falou, ressaltou, que é importante ter a parte clínica. É importante, faz toda a diferença, assim. Eu vejo, assim, eu sempre gostei muito de clínica, tanto clínica médica quanto clínica neurológica, né? E faz toda a diferença na minha vida, em tudo, assim. E exerceu por muito tempo? Como é que foi esse processo, assim, clínico? Olha, foi sofrido eu deixar a clínica. Na verdade, eu parei de atender clínica, né, por um período, porque a demanda de neurofisiologia aumentou muito. Então... Mas foi sofrido, porque eu gosto muito, né? E hoje eu atuo até no hospital, na parte de pareceres, porque foi um jeito que eu tive, assim, de não perder toda aquela bagagem, né? Tudo aquilo que você estuda também, né? Então, eu atuo na parte clínica no hospital. No Hospital com Unimed? Pareceres, no Hospital Unimed, no protocolo de AVC. Então, assim, no consultório, hoje eu não tenho feito a parte clínica, mas porque acabou que a demanda de neurofisiologia foi crescendo muito e, como você disse, eu foquei, né? É importante, né, em algum momento entender isso. Você tá há quantos anos aí na área como médica e como neuro?
como neuro, eu fiz, assim, em 2012, né? Que eu terminei a residência. Então, E 2015 que foi para neurofisiologia. na verdade, em 2015 eu fui para a parte de monitorização intraoperatória, né? A eletroneuromiografia eu já comecei antes, assim. Já ganhou seu coração já mais Já ganhou meu coração há mais tempo. Quando eu fui fazer a monitorização intraoperatória, eu já era neurofisiologista, atuando em eletroneuromiografia, né? E você disse que você foi pioneira aqui na região. Em qual exame mesmo? Na monitorização intraoperatória. Porque antigamente a gente estava conversando aqui, né? Porque a gente bate papo nos intervalos, mas que vinham médicos de fora, de São Paulo. Vinham, assim, na verdade a monitorização é um exame novo, né? Vamos colocar aí da década de 50, então é novo, né? Relativamente recente. Recente, isso. E começou no Brasil, como tudo nas capitais, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio. E aí tinham poucas pessoas que faziam, né? E aí, quando se precisava, tinham que acionar, né? Equipes do Rio, equipes de São Paulo, que vinham, né? Que vinham. Mas que legal ter E alguém aí, quando daqui. eu decidi fazer, alguns colegas neurocirurgiões falaram: Poxa, Karine, nossa, que bom que você vai fazer, porque às vezes fica difícil, porque a pessoa que está em São Paulo, no Rio, às vezes não tem Disponibilidade. disponibilidade. E às vezes a gente acaba tendo que fazer sem a monitorização, e seria tão importante. E foi um muito risco, legal, né? sabe? Porque quando eu comecei, a demanda de solicitações era muito pequena, sabe? E aí, tendo uma pessoa fazendo, né? Então, melhorou bastante. Eu comecei fazendo monitorização para a Roberta, né? Que é o otorrino, que a gente inclusive já vai ter um papo com a Roberta aqui também. Foi a monitorização do nervo facial, né? Que ela falou, olha, não vou fazer sem médico especialista. E aí a Unimed me acionou, entendeu? Como que é importante, porque acaba que os médicos, né, todas essas especialidades que você tem acesso, eles se atentam a essa importância. Sim, Porque sim. às vezes, pode ser feito sem, pode, né? Muitas coisas, claro que tem as obrigatoriedades, mas, então, às vezes, né, tá tão difícil chamar o de São Paulo, mas é uma coisa que você pode fazer pelo paciente, né? A mais. É um cuidado. É um cuidado a mais, é uma boa prática médica, né? É um zelo, realmente minimizar os riscos, né? muito graves. Sim, sim. Que como a gente estava que vão repercutir muito, né? As lesões neurológicas geram transtornos, né? O nervo ele regenera, mas não é tão fácil, né? Depende do grau da lesão. Alguns podem degenerar, e não regenerar. Então, assim. Eu acho que é muito relevante ter essa consciência de termos alguém aqui que é prata da casa ainda, que coisa boa, e que faz esse trabalho tão minucioso, tão nichado, para preservar mesmo o paciente, para garantir ainda mais o sucesso de uma cirurgia, sim, minimizando tudo isso, riscos gravíssimos, né, situações que podem ocorrer. Então, ter isso aqui e despertar, eu acho que eu imagino que seja um ciclo, né, de nossa, tem uma pessoa que realmente isso é importante. Eu acho que é importante, mas eu tô dando valor real mesmo a isso. Né? É cultural. E aí faz, o outro faz, o outro faz. Assim, é muito interessante que às vezes tem cirurgiões mais assim antigos que não tinham esse hábito. Isso. E hoje já vêm, já reconhecem, já. Então, deve ser muito prazeroso para essa área. É prazeroso. Ver realmente que ganhou o espaço devido. Sim, sim. A importância que merece. Sim. Então, eu não tinha noção que existia isso, assim como eu imagino que tanta gente, né? Muita gente assiste acompanhando a gente. Mas olha só, é impressionante mesmo a importância de todo esse trabalho pré, né? Como esses outros exames, e durante a cirurgia. Agora, uma dúvida, tem alguma contraindicação, algum cuidado específico, esses exames, assim, que você pode pontuar, né, Aline? Algo relevante que a gente possa colocar aqui? Na eletroneuromiografia, assim, não tem nenhuma contraindicação absoluta, né? A gente toma cuidado, por exemplo, se a pessoa estiver usando um anticoagulante, né, de pedir, assim, pedir para o paciente ver com o médico assistente se ele pode, hoje em dia, esses novos anticoagulantes
podem ficar, assim, com um dia você já pode fazer um procedimento que a agulha é muito fininha mesmo. Uhum. Mas tem um risco, né, de fazer um sangramento lá no vaso e causar o que a gente chama de síndrome compartimental. Já ouviu falar? Síndrome Não. compartimental, não. Síndrome compartimental é quando você tem uma ideia, assim, os músculos, eles são envolvidos por membranas, né, por tecidos conjuntivos que a gente chama de fáscia, Sim. tá? Uhum. E aí, quando tem sangramento ali dentro, né, do músculo, esse músculo pode edemaciar e essa pressão não tem para onde ir, então ele comprime as artérias e os nervos. E aí pode dar... Essa fáscia estica. Ela Ela não não consegue. vai esticar para suportar todo o edema. Tanto que o tratamento dessa síndrome compartimental é a fasciotomia, é cortar essa fáscia para aliviar a pressão Uhum. e descomprimir os vasos sanguíneos e os nervos para não ter lesão neurológica nem isquemia do membro, por exemplo. A isquemia é uma paralisação. Isquemia é uma ausência de sangue que faz o tecido, os músculos morrerem, é uma necrose. Entendi. Assim, né? Pode gerar uma necrose, entendeu? Então... E gerar até, por exemplo, num caso trágico, uma amputação, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem um risco baixo, porque a agulha é muito fininha, né? Uhum. Mas tem. Então, se o paciente está usando anticoagulante, eu falo, olha, conversa com seu médico, vê se pode ficar um dia sem tomar. Se for assim, esses anticoagulantes mais novos, tipo Xarelto, Pradaxa, né? E se puder, a gente faz a parte da miografia após um dia de suspensão. Se não puder, a gente faz só a neurocondução, né? Às vezes não é suficiente, porque é necessária a miografia, mas se ele tem um risco de ficar sem anticoagulante, então melhor não fazer, entendeu? Tudo deve ser No detalhe. detalhe. Se tiver lesões de pele, lesões cutâneas, a gente também não pode espetar ali, porque a pele é uma barreira, né, contra infecções, então a gente não pode causar um risco de uma infecção ali, uma celulite do membro. Mas assim, você pode ir em outro lugar? Posso em outros locais. Mas daquele mesmo membro, mesmo que ele esteja... depende. Se ele já tiver, por exemplo, uma celulite, que é uma infecção ali, né, do subcutâneo, aí eu não vou fazer, entendeu? Mas se for uma lesão cutânea localizada, eu posso usar outros locais e outros músculos para completar o exame. Então tem pequenas contraindicações, assim, de pessoas que não podem fazer. Por exemplo, se eu uso um marca-passo, pode fazer o exame? Pode fazer. Mas a gente evita dar choques aqui no tem plexo. isso, né? A não ser que vá um técnico da empresa de marca-passo para... E assim, o exame deve ser feito num local que você tenha suporte para atendimento se acontecer alguma coisa. Mas um exame, por exemplo, para um túnel do carpo, que é mais periférico, ou uma neuropatia de membros inferiores, mesmo o paciente com marca-passo pode fazer. Se for para avaliar um plexo braquial num paciente com marca-passo, que você dá choques mais fortes aqui para estimular o plexo, aí já é aconselhável fazer num local que tenha, né, por exemplo, um atendimento hospitalar e que tenha o técnico da empresa do marca-passo ali para se acontecer alguma coisa com o equipamento, não suporte. Mas são condições, assim, muito raras, muito raras, É delicado, mas são raros, né? Sim. Que bom, né? Porque... no dia a dia, não. Agora, doutora, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a gente tem algumas histórias, assim, que são impactantes, o pessoal gosta de acompanhar. Teve algum caso, ao longo desses anos aí, na sua carreira médica, que te impactou de alguma forma, que foi, não sei se você pode citar um ou mais, mas que realmente, poxa, esse exame fez a diferença, ou esse trabalho de forma minuciosa foi diferente? Tem algum exemplo para compartilhar com a gente? Tem, assim, na eletroneuromiografia, a gente lida com algumas doenças, assim, mais graves, né? Assim, nas cirurgias também, mas vamos falar primeiro da eletroneuromiografia. E, assim, é sempre gratificante você trazer, às vezes, no meio de tanta dúvida, tanto questionamento, né?
com um alívio, né? Olha, não é essa doença, né? Fica tranquilo. Ou se for conversar, explicar, né, e dar conforto ali para o paciente, né, para ele fazer o tratamento adequado. E assim, como às vezes são doenças muito específicas, são casos difíceis, às vezes o paciente chega já há um tempo sem diagnóstico e muito angustiado, sabe? E ali quando você consegue dar o diagnóstico para ele, com certeza, com segurança, você vê que o paciente, nossa, tipo, agora eu vou resolver o meu problema, né? Então isso é muito gratificante, assim, e de exige uma responsabilidade, um compromisso, Uhum. né? De dar. Porque por mais que seja, né, um problema, mas de ter esse Um diagnóstico diagnóstico preciso, com né? segurança, Com como a doutora disse, segurança, né? Esse isso, exame traz isso, né? Ele é muito isso, assertivo. isso. Então, isso deve realmente. Bom, agora eu sei o que é, vou tratar de forma adequada. Isso, ou então, eu estava pensando que era isso, E. e não é, né? Eu Aham. já tive alguns casos que o paciente chegou e falou assim: poxa, me deram um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, estou muito triste. Né? É uma, assim, você conhece essa doença? Essa doença a gente escuta muito falar, É, mas ela. ele é uma doença que afeta o neurônio motor. Né? Assim, no caso da esclerose, tem várias doenças Várias escleroses, né? Não é? desse espectro, várias doenças do neurônio motor. É diferente, esclerose lateral amiotrófica de esclerose múltipla, são Múltiplo. coisas diferentes. Diferentes, tá. E assim, essa doença ocorre a morte do neurônio motor. Então as pessoas vão tendo fraqueza, sabe? Atrofias e assim, e lúcida, né? Então a pessoa pode chegar em uma forma da doença que afeta a musculatura da fala, da deglutição, da respiração. Então a pessoa para de falar, entendeu? E é uma doença que pode evoluir muito rápido, sabe? E às vezes a pessoa chega e fala, poxa, me deram esse diagnóstico. E aí você faz a eletromiografia e acha, por exemplo, uma miopatia, uma doença que, né, é mais Tem. tratável. Então, você devolve a vida da pessoa, né? Literalmente, né? Literalmente, literalmente. E casos gratificantes, assim, relacionados ao centro cirúrgico, é que a gente vê, às vezes, o colega cirurgião, assim, numa situação ali, né, Delicado. delicada, de neurocirurgia, né, a parte de otorrino, de cabeça e pescoço, todas as especialidades que eu lido, são cirurgias ali, às vezes, complexas, né, e você tá ali auxiliando para o paciente ter um bom resultado. E aí, às vezes, o paciente, poxa, opera um tumor e acorda sem déficit, falando, e tirou todo o tumor. Então, assim, é gratificante demais, né. Porque acaba que é gratificante pro médico parceiro ali, Sim, é toda a equipe ali, poxa, eu tive né. essa ajuda e você vê esse alívio que o seu trabalho trouxe, né? A Muitas série vezes de você fala, questões que nossa, poupou, Karine, ainda bem que você tá aqui, sabe? dá uma É, segurança. E aí, porque não é só o paciente, você tá lidando com o médico ali junto, é um é trabalho muito muito em conjunto. importante tem esse entrosamento. E assim, graças a Deus, desde que eu cheguei aqui na região, o pessoal, assim, foi fantástico, sabe? Assim, abriu as Te portas para uma acolheu. técnica nova. E eu acho que todo mundo queria crescer também, né? Uhum. E assim, tem particularidades específicas na monitorização. A anestesia tem que ser de determinados tipos. Então, às vezes eu via em lugares conflitos entre neurofisiologistas e anestesistas. E aqui eu fui super bem recebida, sabe, assim, pelos colegas. E a gente até brinca, que a gente fala assim, neurofisiologista e anestesista, é o terror dos anestesistas. Mas assim, brincadeira, porque todos, assim, me acolheram muito bem. E alguns que não estavam acostumados com técnicas, por exemplo, de anestesia venosa, que precisa ser anestesia venosa, não pode usar em alguns tipos de monitorização anestesia gasosa. Então, eu interferi um pouco no trabalho deles e eles assim, viram isso como, não, a gente vai também fazer nossa parte e contribuir para que o paciente tenha um melhor resultado, para que o cirurgião tenha
né, essa ferramenta diagnóstica, né, durante a cirurgia. Então foi muito legal. Te acolheram e ao mesmo tempo, poxa, ai deles, né, doutora? Você não... Porque é algo tão relevante. Eu brinco muito com eles. Tinha um hospital que não tinha bomba para anestesia venosa e hoje acho que todos têm, sabe? Eles estão prontos para você. Assim. Aí eu falei, eu contribuía para a evolução também. Com certeza. Então hoje a doutora atende na Unimed, né, com essas questões. Eu atendo tanto, assim, na Unimed, assim, as cirurgias, eu atendo a região de Volta Redonda, Resende e Barra Mansa. Uhum. Então, assim, não são todas as cirurgias, né, que são solicitadas a monitorização. Então, quando o convênio autoriza, aí o hospital, sendo a região, eu vou, né? No Rio, às vezes eles me chamam, mas lá tem equipes. E aí eu falo, não, eu vou ficar só na região mesmo. Deixa eu valorizar o meu time aqui. E aí eu fico na região mais em Volta Redonda, mas também em Barra Mansa e Resende. Né? Às vezes solicita, e aí o colega me avisa, ou o hospital me avisa, e eu me organizo e vou. E colegas, né, imagino o tanto, né, com essas especialidades todas que precisam e que as pessoas estão identificando cada vez mais a real necessidade e importância desse trabalho tão minucioso, tão relevante mesmo. E tem o seu consultório. Isso, meu consultório que é em Volta Redonda. Para realização de eletroneuromiografia, isso. É um consultório de atendimento clínico também ou é só praticamente exame? É só para exames no momento, né? Quem sabe no futuro. Né? Já deixou um spoiler aqui. No momento é para exames. É focado nesses exames. Nesses exames, em Volta Redonda. Isso. Eu atendo em Resende uma vez na semana também. Em Barra Mansa uma vez na semana. Tá na região, afinal de contas, como é algo raro, né? Acredito que tenha outras pessoas fazendo, sim. Mas ainda eu também imagino que seja ainda uma área de atuação, como é tão específica, não tem tanta gente, às vezes. Não tem tanta gente. Né? Fazendo. Então, que bom que você tá um pouquinho em cada cidade no nosso sul do estado aí. A doutora Karine Toledo está em tudo, né? Em todas as frentes. Mas no meio desse caminho, né? Antes até mesmo disso, temos a Karine Toledo sem o doutora. E aí eu quero te fazer a pergunta, quem é a Karine Toledo sem a doutora? Do que você gosta de fazer? Porque eu sei que é difícil. Do que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estudar. Fala sério, né? Não me ajuda, né? Mas o que é? Quais são os seus hobbies? Porque eu sei que tem a filhota aí, né? Tem a família. Qual que é o nome da filha? Melissa. Melissa, tem 9 anos. 9 anos já. Uma moça, gente. Uma moça. A minha vai fazer 7, já tá assim, né? Exatamente, exatamente. Fazer uma pose, faz aquela coisa assim no biquinho e tal. E tem a mãe, tem a esposa, né? Claro que no meio do caminho surgem essas correrias aí que eu imagino da profissional. Vem, Karine, me ajuda. Mas me conta um pouquinho da Karine Toledo, sem o doutora. É difícil, né? É difícil, viu? A vida é tão, né? É tão voltada pro trabalho, né? Mas eu gosto de passear, de viajar, sempre gosto de tirar alguns períodos do ano, assim. Consegue? Acho que viagem eu consigo. Tem que conseguir, né? Tem que conseguir, né? Porque a vida passa tão rápido, né? E não sei, não sei se é uma coisa mais da mulher, né? A gente sempre fica com peso na consciência, com o filho, não fica. Não curtir como deveria. Exatamente, não tô dando tanta atenção, tô trabalhando muito, tô estudando muito, enfim. Então eu gosto de pegar períodos de férias dela, assim, e abrir, que assim, nunca dá pra tirar tantos dias, mas que seja uma semana pra viajar, conhecer um lugar diferente. E aí carrega o marido. E carrega o marido. Vai todo mundo, vai o combo. Todo mundo, E assim, pra descansar, não sei se isso é coisa, né, eu gosto de ver filme, assim, mas eu confesso que desde que a Melissa nasceu, na hora que a gente senta pra descansar, é um filme de criança que a gente nem vê. me fale, nem me fale. Então nem tenho mais esse hábito, né? Mas eu gosto de ir no cinema. Ter esse tempinho, né? É importante, né, doutora? É importante. E tá chegando férias escolares da Melissa aí, já deve ter viagem então programada. Ou em cima da hora, aquele famoso brasileiro deixa tudo pra última hora. Pra julho eu vou ver se eu programo
E aí, Júlio, chegando, você falou que as férias escolares sempre tenta dar uma fugidinha, já planejou? É o famoso brasileiro que deixa pra última hora, vai ficar um pouco deslocada, porque meu marido vai tirar férias em agosto. Nós vamos pra Nobres, é uma cidade não badalada do Mato Grosso. Gente, é bom, sabe? Nobres? Nobres. É parecido turístico com Bonito. Mato Grosso, a pessoa anotando o roteiro de viagem. Se eu vou, não sei. Mas vamos ver. Nós estávamos nas férias de janeiro, no Beach Park, conhecemos um rapaz que era super mega viajado. E aí ele falou que estava com intenção de ir em Nobres, que era uma cidade com turismo como Bonito, assim, só que menos badalada. Aí nós fomos pesquisar, tem assim, meu marido gosta muito desses passeios ecológicos, e a Melissa gosta também. Vendeu a ideia de Nobres pra vocês compraram. E a gente comprou e vamos em agosto. Aí em julho eu vou ver, de repente, um final de semana no Hotel Fazenda, alguma coisa assim. Desparecida. Que ninguém te ligue, né, pra uma emergência. Acontece, né, doutora? Mas aí a gente deixa aqui, assim, equipes do Rio, que é próximo. Tem uma colega também que faz monitorização comigo. Então... Deixa de sobreaviso ali, é o famoso sobreaviso, né, doutora? Isso. E qual lugar, já que você falou que gosta tanto de viagem, tem algum lugar que você já foi, porque falamos onde ela pretende ir, mas já foi, que, Aline, eu amei esse lugar. Eu amei Jericoacoara. Foi esse ano. Jericoacoara, eu nunca fui a Jericoacoara, não, olha, mas vale realmente é um roteiro que todo mundo fala. Foi esse ano, gostei muito. Você gosta de praia? Sempre é roteiro. Eu sou praieira. Percebi, gente. Eu gosto muito de praia. Olha, doutora, que delícia conversar com você. Quero mandar um beijo pra Melissa, né? Obrigada. Qual que é o nome do marido? Mauro. Ele é médico? Não. Ele trabalha na CSN. Não tá na... porque na verdade você foi depois, já tava casada Mas ele foi o apoio moral foi. O suporte, 9 anos, né? Qual que é o nome, perdão? Mauro, arrasou, 9 anos. Não foi fácil. Lá e cá, Eu acho que na época, se eu falasse com ele, quero fazer medicina, ele falasse, não, não rola. Acho que eu, de repente, teria desanimado, né? Mas ele me deu muito apoio. Ele falou, não, vai, você vai passar. O pessoal falou, não, você não vai passar. Enquanto você estudar, casada, não vai passar. E ele, não, você vai passar. Todo mundo puxando, mas o maridão ali tá certíssimo, né? É papel de marido, né? Na verdade, tá mais que certo mesmo. Tem que fazer isso mesmo, né? Mas olha, um beijo pra família linda, pra Melissa. Que Deus abençoe vocês. Bom demais esse papo com você aqui, doutora Karine Toledo, com esse histórico maravilhoso, com uma especialização que eu tenho aqui nesse histórico, mas um foco muito grande que a gente falou nesses exames, eletroneuromiografia, qual que é o outro? Não sei o que lá de evocado. Potenciais evocados. Monitorização neurofisiológica intraoperatória. Gente, maravilhosa, só por isso, olha, palmas para a doutora, arrasou. Muito legal conhecer todo esse trabalho tão no detalhe, tão minucioso. Obrigada pelo seu tempo, né? Porque fiquei à vontade. Ficou à vontade? Viu? O Fernando tava aqui. O Fernando tava aqui, o nosso programador tá nos bastidores, né? Ele falou, viu? Tava aí nervosa à toa. Porque é sempre assim, gente. Os mais tímidos depois vai se soltando. E é uma coisa assim, doutora, eu falo, né? Quando a gente tem segurança daquilo que a gente faz e vive... É verdade. Não é? Fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Mas é mérito seu também, do Fernando, que deixa a gente à vontade. Não mesmo, porque eu falo sempre, né? Vai falar, Aline, de eletroneuromiografia. Eu vou encher uma linguiça aqui, gente, que não dá. Então, agora vai falar de jornalismo, de outras questões que cada um no seu quadrado, né? Então, quando a gente tem segurança daquilo que a gente faz, vivência, né? Tantos anos na área, é muito mais fácil você falar com segurança, com propriedade. E deu show, não deu, gente? Se vocês gostaram aí, já sabe, deixa o seu like, curte, se inscreva, faça-me o favor, deixe seu comentário para a doutora Karine, sua palminha, fala, doutora, arrasou, ficou nervosa à toa, porque você deu show. A gente vai disponibilizar, sempre tem os cortes aqui do DoutorCast também, com os trechinhos
desse bate-papo tão gostoso, tão prazeroso. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada, porque eu sei que tem gente que fica até o finalzinho acompanhando tudo, no detalhe. Obrigada por confiar no nosso trabalho. A confiança, mais uma vez, que a gente tem da Unimed, nossa patrocinadora, Unimed Volta Redonda. Nossos agradecimentos sempre. Lembrando, realização do nosso DoutorCast, AmpliaMed e Ponto de Saúde e apoio Falo Mesmo Comunicação, esse time que está empenhadíssimo aí para trazer conteúdo de valor para você que está com a gente acompanhando o nosso DoutorCast maravilhoso. Sou suspeita para falar do DoutorCast porque eu, como eu te disse, né, eu tô com pós em medicina. Nossa, não faço ideia, um conhecimento, até né? medicina nuclear, né, que você Pois é. Até medicina nuclear. Mas essa outra também que você falou hoje com a gente aí, qual que é? De Neurofisiologia? Não, teve uma que Fisiatria. Fisiatria. Também, olha só, desconhecia. Você vê, E então... eu não conheço fisiatra na região. De repente tem, aí, olha aí, ó. Viu? Fica o convite real mesmo, porque é muito... Assim Não, como a sua área legal, é muito legal. Muito nichado. E o DoutorCast está de portas abertas para vocês que querem compartilhar tanto conteúdo de valor e agregar tanto aos conhecimento pra gente. Obrigada, doutora, mais uma vez pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil. Estamos aqui há um tempão batendo esse papo de fifi. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Curta, compartilhe, encaminhe esse episódio para quem tem interesse nessa área tão legal que a gente descobriu hoje no nosso DoutorCast. Beijo grande para vocês. Tchau!